Todos os anos, o Dia Mundial da SIDA celebra-se a 1 de dezembro, para continuar a aumentar a consciencialização para a questão da SIDA. Todos os anos o dia tem um lema e o deste ano é Trabalhando Juntos para uma Geração Livre da SIDA. Um tema que fala dos avanços dramáticos feitos contra a epidemia em 30 anos, após serem conhecidas as primeiras infecções do HIV-SIDA. Mais de 30 anos após as primeiras infecções de HIV-SIDA, restaram-se avanços dramáticos contra a epidemia. O que era em tempos uma sentença de morte tornou-se uma doença crónica com tratamento antirretroviral. Mas como uma doença atinge proporções epidémicas em tão pouco tempo? Os cientistas acreditam que o vírus da imunodeficiência adquirida, HIV, o vírus que causa a SIDA, foi transmitido pelos chimpanzés na selva da atual República Democrática do Congo. Em 1981, homossexuais na Califórnia começaram a exibir sintomas da doença, incluindo cancros raros que espantavam os médicos. Em 1983, o investigador francês Dr. Luca Montagnier e o cientista americano Dr. Robert Gallo, do Instituto Nacional do Cancro, estavam numa corrida para identificar o HIV como causa da doença. Em 1985, o HIV-SIDA atingira proporções epidémicas globais e não havia tratamento. A alimentar a epidemia da SIDA, o estigma que rodeava a doença e o facto das pessoas não se quererem testar. Para esse combate foi criada a Manta da SIDA em 1986. Em 1986, a Agência dos Medicamentos e Alimentos americana aprovou o AZT, primeiro medicamento capaz de retardar o início da SIDA. Por causa do vírus HIV que apanhei, terei que abandonar os Lakers hoje. Em 1991, a estrela do basquetebol americano Magic Johnson revelou numa conferência de imprensa que era seropositivo. Johnson passou a ser a face da doença como ninguém antes. Nesse mesmo ano, o laço vermelho tornou-se no símbolo da consciencialização para a SIDA. Em 1997, o Dr. David Hall concebeu HEART, terapia antirretroviral altamente ativa, um novo regime de tratamento em que os pacientes eram tratados mais cedo e de forma mais agressiva. Pela primeira vez, diminuiu os casos de SIDA desde o aparecimento da doença. Em 2013, o presidente George W. Bush anunciou o Plano de Emergência Presidencial para Alívio da SIDA, PEPFAR, para ajudar a combater a epidemia da SIDA nas nações em desenvolvimento. Em 2009, o PEPFAR tinha ajudado 5,2 milhões de pessoas a obter medicamentos e tratamentos. A ONU-SIDA relata que, em 2011, mais de 8 milhões de pessoas de países de baixo e médio rendimento recebiam tratamento. E o progresso podia ser visto na 19ª Conferência Internacional da SIDA, em Washington, e que, pela primeira vez, desde 1990, tinha lugar nos Estados Unidos. Mas há muito trabalho a fazer. A ONU-SIDA diz que 1,7 milhões de pessoas morreram de causas relacionadas com a SIDA em 2011. E enquanto nos Estados Unidos foi levantada a proibição de entrada a pessoas com HIV, a ONU-SIDA diz que há ainda 46 países, territórios e áreas que continuam a restringir essas pessoas de entrarem ou saírem.